que mais almeja a sua alma nesses dias? Que mais você tem almejado? Se nós pensarmos nisso, muitos pensamentos vêm à nossa mente, amém? Porque, na verdade, nós almejamos muita coisa, nós desejamos muitas coisas, é ou não é, igreja? E agora eu te pergunto, é errado almejar muitas coisas? É pecado? Né? Muitas coisas desejam a nossa alma. E eu lendo a palavra, conhecendo um pouquinho a Bíblia, não vamos falar que conhecemos profundamente, que a Bíblia é algo assim que vai se revelando um pouco, né, cada momento, a cada instante, né, a gente nunca consegue vencer a Bíblia, né, quando a gente diz, agora eu conheço tudo, de repente você vai ler um versículo, uma palavra te dá um despertamento, você fala, meu Deus do céu, isso aqui eu acho que eu nunca vi isso aqui. Né? Por mais que você fale, já li a Bíblia toda, 10 vezes, não sei quantas vezes, mas de repente você se depara com um versículo, aquele versículo se revela a você, e você pensa, poxa, eu não conhecia, essa palavra aqui eu tenho certeza, eu acho que eu pulei ele, né? A Bíblia é assim. Então, um pouquinho que a gente consegue entender da palavra do Senhor, aquilo que Deus permite nós entendermos, né? Eu creio que muitas coisas o Senhor permite, né? Outros não, fica para um momento adequado, né? O exemplo, há muito exemplo de prosperidade. O próprio Senhor colocou na Bíblia escrito, decretado prosperidade em muitas áreas. Se Ele fez tal coisa é porque não há, assim, certa maldade nisso, né? E eu lendo ali em Provérbios 3,16, gostaria que vocês, eu acho que vocês abrissem comigo. Provérbios 3,16, vou deixar a minha parte do que eu quero fazer aqui marcada, né? Eu achei tremendo. É uma passagem muito conhecida. 3,16. Pensando no que a minha alma tem desejado, almejado nesses dias. Principalmente depois que eu cheguei da conferência, né? Houve um despertar em mim. Eu quero que você que não foi, você não teve oportunidade. E você homem que não, né, que você não pôde estar ali mesmo, você seja despertado hoje também em nome de Jesus. 3,16 diz assim: longura de dias há na sua mão direita, e na sua esquerda riqueza e honra. Então de dias, aqui a outra versão que eu li fala de vida, né? Então na sua mão direita há vida. A palavra do Senhor está aí falando. E na sua mão esquerda há o quê? O que está escrito aqui? É riqueza e honra. Então dá-nos a entender que almejar coisas não é errado. Amém? Desejar coisas não é pecado, né? E antigamente o crente era conhecido por causa da pobreza, por causa que não era culto, né? Não havia certa etiqueta, certa postura no seu falar, nas suas atitudes, né? No seu comportamento. Não se revelava tão coisa porque achava-se que era até pecado. Até pecado ser próspero, ou ser bonito, ou andar bem arrumado, né? E ter coisas. E nós entendemos que não, porque a própria palavra do Senhor diz aqui em Provérbios que na mão direita o Senhor simboliza para nós tal coisa, a vida. Vida fala em muitas áreas, não vou entrar aí porque é muito amplo. Mas na esquerda também o Senhor coloca algo muito grandioso em nossas mãos, simbolizando com a mão esquerda, porque fala a mão de trabalho, né? Onde há trabalho há o quê? Prosperidade, há riqueza, há honra, porque onde você prospera, você é honrado. Amém? Então fala de trabalho. Então entende-se que nada mal você desejar, você ansiar por tal coisa. Amém? Em Gênesis, eu estive buscando algo um pouquinho mais a fundo sobre isso em Gênesis. Abre aí no livro de Gênesis 5. É só a introduçãozinha, para entender bem aonde nós vamos chegar, iremos chegar, amém? Espera aí.
Hoje eu tive saudade da minha Bíblia antiga, a Bíblia da mulher. Peguei ela, dei umas folhadinhas lá. Amém. 5, versículo 7. Por quê? Porque o desejo, nós entendemos que a Bíblia nos dá base para nós desejar coisas boas, almejar, crescer, prosperar. Amém? Então a Bíblia nos dá também essa base, essa garantia. Mas para nós ter esse desejo, almejar tal coisa, há também uma escolha. Nós precisamos fazer escolha para tal coisa. Amém, igreja? E aqui, o Senhor, esse aqui é um exemplo negativo, mas aqui no versículo 7, né, de Gênesis, capítulo 5, versículo 7. Exatamente. Acho que eu estou meio perdido aqui. Fala sobre a história de Caim e Abel. Amém? Não é 4 não, desculpa. É 2, né? Versículo 2. Eu vou contar a história aqui para mim não perder muito tempo. Eu coloquei os versículos e não coloquei o capítulo. Não quero ficar procurando aqui, mas deve ser o 2. 4? Então tá, 4, é verdade, 4, 7. O Senhor trouxe um despertamento para a vida de Caim, porque havia algo no coração dele. E Deus conhece todas as coisas, conhece os nossos desejos, tudo que se passa dentro de nós, no nosso interior, tudo está no conhecimento de Deus. Olha só o que aconteceu, porque Caim sentiu-se rejeitado, porque Deus não acertou a oferta de Caim, mas acertou a oferta do seu irmão Abel. E aqui no versículo diz assim, o versículo 6, diz assim: o Senhor disse a Caim: por que te iraste? Por que descaiu o seu semblante? 7, se fizer bem, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o teu desejo, e ele te dominará. Então há uma escolha. Até quando nós estamos desejando, buscando algo, nós temos também a chance de escolher o que é bom e o que não é bom. Amém? Voltando para o desejo, para o anseio da nossa alma. Então há uma certa escolha. Então, voltando aqui, não é errado você desejar. Tem certos desejos que você tem o controle, tem o domínio sobre ele para você fazer uma boa escolha. Porque tem coisas que é reprovado por Deus. Amém? E nós entendemos que a vida está cheia de escolhas, então. Você tem um livre-arbítrio. Tem gente que chega assim: bispo, mas por que Deus permitiu tal coisa? Sexta-feira eu, com muita coisa para fazer, 3 trabalhos para fazer, entregar rapidamente, eu queria estar presente, né? Também ali com a família, né? Que tinha perdido uma pessoa. Inclusive, essa semana nós tivemos foi uma semana muito cheia, né? Algumas pessoas da igreja perderam pessoas íntimas, pessoas familiar, né? A irmã Rosana, a pastora Lourdes com a família, a irmã Denise perdeu a mãe também. O Senhor resolveu recolher essas pessoas para si. Amém? E quem vai questionar o Senhor, né? Então o Senhor resolveu recolher essas pessoas. E nessa sexta-feira eu estava pensando em tudo isso que estava acontecendo e querendo terminar logo, mas logo de manhã veio algo. Alguém me liga e fala assim: bispa, por favor, chorando, me atende. Eu falei: irmã, eu não vou à igreja hoje porque eu estou muito cheia, mas vem aqui em casa. Vem aqui, que eu vou conversar com você, nós vamos orar e o Senhor vai trazer bálsamo no seu coração. Eu fiz uma escolha, eu poderia ter falado: não dá, eu estou apressada, eu tenho tanta coisa para fazer, quero estar presente com algumas irmãs que eu consegui, né, porque foi tudo uma vez. Tinha casamento na sexta-feira à noite, tinha casamento no sábado, então muita coisa. E eu falei: não, irmão, venha aqui. Eu posso te atender aqui em casa, eu não posso ir lá na igreja, mas eu vou te atender aqui. De manhã ela, bispa, 20 minutos ela estava lá em casa. E conversei com ela, Deus me deu muita tranquilidade ali para atender, e aconselhar e orar com essa irmã. E algo que ela me questionou foi assim: bispa, se eu orei, se eu fiz assim, por que Deus permitiu tal coisa? Por que isso? E o Senhor me deu direção para ministrar na vida dela. O importante é que Deus alcançou a alma dela e a alma dela se aquietou no Senhor, né?
Então, na nossa vida há escolha, a nossa vida é cheia de escolha. A escolha pode muitas vezes trazer, né, vida ou morte, maldição ou bênção, né? A escolha é minha, a escolha é tua. A igreja de Jesus na terra tem que fazer escolhas e tem que saber fazer escolhas abençoadas. Tem que saber fazer escolha, não é qualquer escolha. Amém? Então nós entendemos tal coisa. E é nós que escolhemos. Deus nos deu um livre acesso para fazer as escolhas. E Deus espera de nós que nós escolhemos o melhor. Que seja vida, que seja para abençoar, seja para ser abençoado, né? Porque como diz, essa mão dupla, você é abençoado, mas você abençoa também. Você retribui aquilo que você tem, você divide, você reparte, você não fica só para você, né? É assim que é. As escolhas sua, mas você também vai alcançar os demais que estão próximo de você, no seu óico da sua convivência. Aqueles mais próximos a você, vai ser alcançado com as suas escolhas. Você acredita nisso, igreja? Não precisa fazer tanto exemplo baseado nisso, né? Se nós for falarmos dos nossos filhos, as escolhas dele é bênção para nós ou é maldição para nós, né? Então, tantos outros exemplos mais. Vocês estão entendendo? Então, a escolha da alma e tem a escolha do espírito, né? Então nós temos essas escolhas, algumas escolhas, mas eu quero definir nessas duas, alma e espírito. O exemplo é de escolha, né, da alma e do espírito. Eu fiquei parada pensando no Senhor. Falei, Deus, o Senhor nos deixou tanto exemplo de pessoas que fizeram escolhas grandiosas. Eu quero falar de escolhas boas, né? Escolha de vida. E o Senhor começou a ministrar ao meu coração sobre escolha. E veio um livro de Daniel ao meu coração. Se você puder abrir aí. Daniel 3. Estou correndo um pouquinho porque tem ceia e tem uma consagração ainda. Amém? Mas em nome de Jesus você vai entender bem a palavra do Senhor. Eu creio que se Deus me alcançou, vai te alcançar também. Amém, igreja? Diz assim, aqui fala uma história eles são conhecidos como amigos de Davi, né? Aqui diz assim, o rei Nabucodonosor, posso ler? Amém, né? Fez uma estátua de ouro, a altura da qual era de 600 covados e a largura de 6 covados. Levantou-se no campo de Dura, na província da Babilônia. O rei Nabucodonosor mandou ajuntar-se os satrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores da sua província para que viessem à consagração da estátua. E o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os satrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores da província e consagraram a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estava em pé diante da estátua que Nabucodonosor tinha levantado. E o pregoeiro apregoava em alta voz, dizendo: ó povos, nações, gente de todas as línguas, quanto ouvir o som da buzina, do pífaro, da guitarra, do sambuca, do salteiro, da sinfônia e de toda a sorte de música, prostrai-vos e adorai a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que se não prostrar, adorar ela, será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Então no mesmo instante que todos os povos ouviram o som da buzina e tudo, né? Eu vou pular.
a figura da imagem e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Por isso, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus e falaram dizendo: ó rei Nabucodonosor, ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto que todo homem que ouviste o som da buzina e tal, né, de toda sorte de música, se prostraram e adorasse a estátua de ouro. E qualquer que não se prostrar, adorar, fosse lançado dentro do forno de fogo ardente. E há alguns homens judeus, aos quais continuam sobre o negócio da província de Babilônia, Sadraca, Mesaque e Abidnego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti, e os teus deuses não servem, nem estátua de ouro, não levantaram para adorar. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou trazer Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses três homens fizeram a diferença porque eles fizeram uma escolha. Ele estava diante, vamos fazer assim, eles eram funcionário do governo, funcionário do rei. E eles tiveram a ousadia de escolher de não adorar a estátua. Isso fala conosco, porque muitas vezes nós fazemos escolhas, sabe, igreja, que entristece o coração de Deus. Escolha que, sabe, que fere o coração de Deus. Poxa, poderia só abaixar a cabeça, né? Sadraque, Mesaque, Abednego, poderia só dar uma encurvadinha assim para fazer de conta, né? Para não magoar o rei, para não ser expulso, né, da província, para não ser queimado lá na fornalha, né? Podia só fazer um de conta, assim, fazer um gestozinho, igual alguns de nós fazemos, né? Nos dobramos, aceitamos de alguma forma, né? O diabo vai entrando com coisinha assim, sabe? Mas aparentemente não é tão pecado, né? Aparentemente, o que custa, né? Só dar uma piscadinha de olho, né? Poder, não pode sim? Porque não vou perder meu emprego. Eles estavam arriscados a perder o emprego. Eles eram funcionários do governo. Amém? Mas eles fizeram a escolha. Me lembra também de um homem chamado José, que eu tenho certeza que a igreja conhece essa história, que passou também aí, né, no SBT, recentemente. José falou: jamais eu vou pecar contra o meu Deus deitando com a mulher, e nem com homem. Amém? Amém? Então, hoje tem que falar bem claro, né, homem e mulher. Ô Jesus. Jamais vou pecar. E é escolha. Qual tem sido a tua escolha, igreja de Jesus? Qual tem sido, o que você tem almejado, que tem te levado a fazer escolha que entristece o coração de Deus? De repente você vai orar, nada acontece. Você vai colocar a mão numa pessoa para abençoar, a pessoa não sente a presença de Deus, né, com seu toque, nada acontece, milagre não acontece. Não estou falando milagre extraordinário, não. Milagre assim da paz de Deus vir, da alegria de Deus invadir o coração daquela pessoa. Um milagre assim de você chegar e realmente as coisas, a presença de Deus chegou junto. Eu acho que isso é um milagre, né? Porque um ser humano igual nós, vaso de barro igual nós somos, carregar um tesouro desse dentro de nós é um grande milagre. Porque nós podemos ser queimados, fumilados na hora. É ou não é? Então, escolha, igual, isso tem falado muito no meu coração. A escolha é muito importante, porque ela pode te afastar de Deus, ou ela pode te encher de Deus, né? Então, esses três fizeram a escolha de adorar o Senhor. Essas três pessoas fizeram a escolha. Me lembro também de Pedro. Pedro, de repente, ele estava ali, né, no mar com seus companheiros. Jesus não estava presente, Jesus tinha se retirado para orar um tempo. E de repente vem a tempestade e o mar e tudo, né? E começa aquele ventaval que assusta, assombra qualquer um. E eles correm e de repente eles olham para o mar e vê Jesus. Jesus estava vindo por cima das águas. E Pedro, muito ousado,
uma certa ousadia, eu acho que ele nem pensou o que ele estava fazendo, acho que foi induzido pelo Espírito Santo. E falou: Senhor, se é tu mesmo, né? Se é o Senhor mesmo que está lá em Mateus 14, versículo 28. Se é tu mesmo, manda eu ir até a ti. Senhor, venha, Pedro, venha. Muitas vezes nós estamos assim, em certo desafio, e Deus fala assim: pode vir, vem, eu sou contigo. E Pedro escolheu aí. Mas de repente Pedro, ouvindo os barulhos, ouvindo coisas que o assustava, deixando ele amedrontado, ele percebeu que não tinha chão, tinha água debaixo dos pés dele. E ele começou a sentir os pés se molhando, e na verdade os pés não estavam molhando, os pés estavam secos. E ele foi desafiado a olhar para Jesus novamente. E Jesus levantou ele e ele caminhou por cima das águas novamente. Escolha. Naquele momento Pedro poderia escolher a ficar paralisado, afundar. Ele poderia ter escolhido muitas coisas, a continuar olhando, né, vendo o ruído das águas e o medo tomando conta dele. Ele poderia ter escolhido isso, mas ele escolheu olhar para Cristo. E ele escolheu segurar nas mãos do Senhor. Pelo menos nos desenhos mostra segurando nas mãos, né? Mas a Bíblia fala que Jesus pegou pela mão mesmo, amém? Não quero deixar dúvida aqui não. Realmente Jesus pegou ele pela mão. Me lembra também, sabe de quê? De Daniel, capítulo 1, no mesmo livro que nós estamos, 1, versículo 8. O próprio Daniel resolveu ser separado para Deus. Eu não vou comer das comidas que este mundo que eles estão comendo, que são comidas consagradas. São comidas que estão contaminando a mente desse povo. São comida que não vai me fazer bem para a minha alma. Pode fazer bem para o meu físico, mas para a minha alma, para o meu espírito não vai fazer bem. E ele decidiu a ser separado, a ser santo. Igreja, hoje nós temos a oportunidade de escolher. Hoje nós temos uma base bíblica para escolher, mas esses homens, a maioria desses homens de Deus, profetas, não tiveram algo assim que eles pudessem, com tanta riqueza igual nós temos hoje, amém? Naquela época a Bíblia estava sendo formada, né? Os estudiosos mesmo falam que a Bíblia não foi escrita na mesma época, na mesma hora, e está tudo juntinho igual nós temos hoje, não. Eles eram conduzidos pelo Espírito Santo muitas vezes. E Daniel fez a escolha de ser separado. Segunda Crônica 20, 20, Josafá escolheu a orar, escolheu adorar o Senhor no momento mais difícil da sua vida. Ele estava sendo desafiado a ir para a guerra, enfrentar um povo poderosíssimo, de guerreiros, poderosíssimo. E ele foi para a presença do Senhor, orou, jejuou, pôs pano, né, jogou cinza, porque naquela época tinha todo esse ritual de jogar cinza e prostrar e chorar. E ele é o próprio rei. E ele foi clamar ao Senhor: Senhor, o Senhor vai me deixar perecer na mão dos teus inimigos? E o Senhor falou com ele, e ele foi para a guerra. O Senhor não mandou, Deus não mandou ele cantar louvores. Josafá, vai cantando louvor que eu vou na sua frente. Pelo menos eu não me lembro se eu li tal coisa. Dessa forma não. O Senhor falou que a guerra era dele. Era do Senhor. Sabe o que ele fez? Ele recobrou seu ânimo, levantou-se de manhã, santificou o povo. E ele resolveu ir para a guerra adorando ao Senhor. Como que você tem feito diante das suas guerras? Você tem ido para a guerra reclamando, murmurando, falando que Deus não é com você, que Deus está permitindo isso na sua vida, que isso e aquilo está acontecendo. Como que você tem ido para as suas batalhas? Ele resolveu adorar o Senhor. E ele cantava assim. Cadê? Dai graça ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Esse era o cântico dele. Até chegar lá. Quando chegou lá, Deus tinha feito uma grande obra. Amém? Josué, ele decidiu, ele fez uma escolha grandiosa também. Capítulo 24, versículo 15, diz assim que ele resolveu servir ao Senhor. Mas não só servir ao Senhor, ele determinou que ele e a casa dele serviriam ao Senhor. Irmão, quando você decreta algo no reino espiritual, isso está selado.
Eu me lembro quantas vezes eu, por fé, não porque eu tinha minha casa convertida e transformada, mas por fé, eu andava dentro da minha casa e eu determinava: eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu e meu marido serviremos ao Senhor, eu e minha filha nós vamos servir ao Senhor com fidelidade, em amor, porque o Senhor é bom. E começava a declarar. Quantas vezes eu fiz isso? Hoje, muitas vezes eu olho para dentro da minha casa e eu me vejo naquela situação tão difícil que eu vivia, declarando palavra, e louvando e adorando ao Senhor. É uma escolha, é sua. Não vem com essa história, igreja: quando a minha vida estiver boa, quando o Senhor fazer tal coisa, quando eu tiver tal coisa, eu farei. Mentira. Se você não é capaz de ser fiel ao Senhor, fazer escolhas boas, fazer escolha de adorar Ele agora, na sua escassez, na sua dor, você não vai conseguir adorar o Senhor na sua bonança. Não vai. Naamã fez uma escolha de obedecer o profeta. O profeta deu uma palavra para ele: Naamã, vai no Rio Jordão e se banha lá. Mergulha, não é só banhar não, você dá uns mergulhos. Dá 7, né? Não é 1, nem 2, nem 3, não é 5 não, é 7. Naamã teve um pouco de resistência, porque ele não conhecia Deus, não conhecia o poder de Deus, não conhecia o que Deus faria, não conhecia nada sobre a história desse Deus tão grande, tão glorioso. E ele foi persuadido pelo seu moço, que eu não vou falar sobre Naamã, porque o nosso tempo está meio corrido. E você sabe o que ele fez? Naamã, ele resolveu obedecer a voz do profeta. E você tem resolvido obedecer? Você tem escolhido isso para a sua vida? Porque a bênção. A palavra do Senhor fala que se você vai ser próspero se você obedecer à voz do profeta. Amém? Aqui tem uma pessoa que eu não vou expor, mas ela fala assim, que quando ela era nova convertida, ela era tão ingênua, e que ela se sacrificava, né, na época, de abençoar, de honrar o profeta que estava sobre a vida dela naquela época. E ela recorda como ela tem sido abençoada. Até hoje ela tem colhido das bênçãos daquela época. E ela reconhece que até hoje está colhendo das bênçãos daquela época. Continua plantando para você no futuro não ficar sem bênção. Amém? Escolha coisas certas. Escolha o que é certo. Amém? Davi escolheu também no 2 Samuel 29. Salmo, desculpa. Capítulo 29. Ele escolheu adorar o Senhor. Ele era um grande adorador. Davi tinha luta? Tinha, igreja? Demais, não é? Ele era perfeito? Mas ele era um adorador? A ponto do Senhor olhar para ele e ele hoje ser reconhecido como amigo de Deus. Você sabe por quê? Porque ele escolheu aquilo que agradava o coração de Deus. Na hora de arrepender, ele arrependia. Na hora de chorar pelo seu pecado, ele chorava. E ele ia para o chão, porque ele reconhecia que ele não era nada, mas ele reconhecia Deus na sua vida. E ele escolheu adorar. Nos momentos mais difíceis, quando você vê a história de Davi, ele escolheu ser fiel ao Senhor. Amém? Então, e ele escreveu esse Salmo 29. Eu tenho ouvido muito a música, né, que tem falado desse Salmo. Fala sobre as ondas, fala sobre o mar, fala sobre as águas. Mas ele ali também, lá nesse Salmo, diz assim que o Senhor, a voz do Senhor é tão poderosa que ele sobressai as ondas do mar. Ele sobressai, a grandeza de Deus é maior. Ele quebra o cetro do Líbano. Houve uma escolha. E o Senhor tem me falado ao meu coração. E que eu tenho vontade mesmo, sabe o que é? É ficar num lugar sozinho com Deus, assim, sem ter um tempo determinado. Porque eu tenho escolhido adorar o Senhor. Eu não estou escolhendo levantar guerra. Eu não estou me escolhendo fazer orações, que é uma bênção, né? Orações bonitas, né? Com muitas palavras. Mas o Senhor tem me chamado em adoração. O Senhor tem falado muito forte no meu coração.
E eu tenho, nesses dias, escolhido adorar mais o Senhor do que antes. Isso é uma escolha do Espírito. Isso é uma escolha do nosso Espírito, porque a nossa alma não quer, né? A nossa alma não deseja tal coisa. Mas quando você está em linha, você consegue pegar a sua alma e trazer ela para junto do Espírito e ela almejar o Senhor. Você sabia disso, igreja? Você consegue, o desejo da sua alma, alinhar-se com o Espírito. Demora às vezes um pouquinho, mas consegue. Eu gostaria de chamar a igreja para levantar em espírito. Essa palavra breve para trazer um despertamento. Escolha a Deus, escolha adorar o Senhor, escolha agradar o Senhor, escolha ser fiel, porque Deus tem coisas tão grandiosas a fazer. Eu te convido a fazer uma escolha. Está difícil? Vamos continuar adorando? Quem aqui tem achado difícil? Ô bispo, esse mundo está tão difícil, a vida está tão complicada. Quem é que tem declarado isso com a sua boca? Vamos escolher nessa noite viver uma vida de adorar, de continuar em adoração.